Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição desta quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, aquele giro de notícias rapidinho e recheado de informações do jeito que você gosta. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, ainda não conhece o canal, se inscreva, você não vai se arrepender. Estamos aí buscando 150 mil inscritos, 150 mil vascaínos aqui no canal. Dessa força, se inscreva, é de graça e também conto com o seu like, né? Você que assiste aqui todos os dias, você sabe que o like é importante demais para o vídeo ser indicado para mais vascaínos. Vamos falar muito aqui sobre o nosso gigante da colina depois da vinheta, a vinheta que rodou agora. E então, bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e eu vou começar esse vídeo aqui falando de um patrocinador do Vasco da Gama, a Forte Aliança. A Forte Aliança foi uma empresa que chegou no Vasco no momento que pouca gente acreditava no Vasco, né? Poucas empresas estavam acreditando no Vasco e dispostas ali a investir um capital, um dinheiro no Vasco da Gama. O Vasco vivendo uma crise, meio de tabela na Série B, numa sequência até negativas também de resultados, né? Agora a gente está um pouquinho melhor depois desses 4 jogos com o Fernando Diniz, ainda tem muito para melhorar, mas já estivemos pior, né? E a Forte Aliança mesmo assim acreditou no Vasco. Até porque a Forte Aliança sabe, né, que o Vasco é muito maior do que esse momento que a gente vive, infelizmente, né? O Vasco tem uma história gigantesca, uma história linda e que vai dar a volta por cima com toda certeza. E além disso, a Forte Aliança lançou um bônus com o Vasco, né? Um plus aí nesse patrocínio. Já tem o patrocínio lá, tudo certinho, né? Tudo resolvido, mas tem um plus que pode render ainda mais dinheiro para o Vasco. E aí depende do engajamento do torcedor. Para quem não conhece, a Forte Aliança é uma associação de proteção veicular e proteção residencial também. E cada novo associado vascaíno, o dinheiro da taxa de adesão vai direto para o Vasco. E a taxa de adesão da Forte Aliança é a menor do mercado. Geralmente, a taxa de adesão da concorrência é R$300. Na Forte Aliança é R$100. E esses R$100 vão para o Vasco. Ou seja, se 5 mil vascaínos se associarem, o Vasco vai ganhar R$500 mil. Se 10 mil vascaínos se associarem na Forte Aliança, R$1 milhão para o Vasco. Então você, vascaíno, que ainda não tem uma proteção no seu carro, na sua moto ou no seu apartamento, vai lá na Forte Aliança que você vai ficar protegido, né? E ainda vai ajudar o Vascão. Eu, como vascaíno, né, já fiz aqui o meu. Inclusive, o contrato vem aqui nessa pasta maneirinha, ó, do Vasco com a Forte Aliança. Tem aqui Vasco Forte atrás, ó. Que maneiro. Que é legal também para guardar outros documentos aqui também, né? Então é bem bacana mesmo e você sai ganhando, o Vasco sai ganhando, a Forte Aliança também sai ganhando, né? Afinal de contas, foi uma empresa que acreditou no Vasco e é mais uma forma que a gente tem de ajudar o Vasco com uma coisa que a gente já tem que fazer, né? Todo mundo tem que deixar o carro protegido, não dá pra gente sair com o carro aí, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, não dá pra sair com o carro sem proteção, todo mundo tem que deixar o apartamento protegido, vai que acontece aí alguma coisa. Eu, por exemplo, não sei fazer nada dentro de casa, meu filho. Então se acontecer alguma coisa dentro de casa, eu vou ligar pra Forte Aliança e, rapaziada, vem aqui resolver meu problema. Então, recomendo para você, tem aí na descrição do vídeo, tem os links para você entrar em contato e também saber um pouco mais. Mais uma forma de ajudar o nosso Vascão. Bom, meus amigos, e o Vasco volta a campo só no domingo, né, contra o Confiança, domingo 6h15 da noite. O Confiança que conseguiu um empate, né, contra o Coritiba, né, no jogo de ontem, jogando fora de casa, vencia até os acréscimos. Curitiba conseguiu empatar só no finalzinho da partida, então o Confiança, apesar de ser o vice-lanterna, não é um adversário bobo. O Vasco tem que respeitar, né? Não pode ir achando que vai só entrar em campo e vai ganhar com a camisa, não, vai ter que suar, vai ter que ter a mesma disposição que teve nos últimos jogos. Se o Vasco conseguir manter a mesma pegada, né, conseguir manter o mesmo nível de atuação que teve contra o Cruzeiro, que teve na partida contra o Goiás, até contra o CRB, no jogo fora de casa que a gente levou o gol no finalzinho, se conseguir manter esse mesmo nível de atuação, vai conseguir vencer o Confiança, né? Então tem que continuar com a concentração alta, né? Tem que continuar mesmo encarando cada partida com uma decisão, porque é isso que a gente tem pela frente mesmo. A gente tem aí mais 11 decisões pela frente e temos que ganhar pelo menos 8.
E é isso que a gente tem que correr atrás. Parece que o grupo realmente está fechado, né? A gente viu ali nos bastidores da vitória contra o Goiás, todo mundo vibrando bastante. A gente viu também na partida contra o Brusque, os jogadores se cobrando bastante. Teve aquele lance lá do Castan mandando o Vanderlei sair do gol, ele e o Zeca batendo boca, e depois quando termina o jogo, os dois abraçados ali, rezando. Enfim, parece realmente que o grupo se fechou em torno do Fernando Diniz, que era uma coisa que parece que faltou, né? Que tanto nesse ano como na temporada passada, ter um grupo fechado com o treinador. Parece que dessa vez aí, com a chegada do Denê, com a chegada do Diniz, o grupo se fechou e tem que encarar agora essas 11 decisões aí que a gente tem pela frente como decisões mesmo. São decisões, o Vasco tem que conseguir aí jogar contra a matemática, contra a arbitragem, contra a VAR, contra tudo e contra todos para conseguir esse acesso. Tá difícil ainda, a gente está a 6 pontos, né, do G4, tá tudo embolado ali, a tabela de classificação, então ainda dá, ainda depende só da gente. Eu sei que os resultados de ontem deram uma desanimada, né, a vitória do Avaí, a vitória do CRB, pô, a gente contava ali com o tropeço deles, mas ainda depende só da gente, os times ali se enfrentam, depende só da gente. O Vasco fazendo a parte dele, vencendo aí 8, 9 partidas, vai subir sem precisar secar ninguém. Depende só da gente. Enquanto depender só da gente, tá bom. O ruim é quando aí você depender de resultado dos outros. Que você tem que ganhar e torcer contra, aí fica complicado. Enquanto depender só do Vasco, o Vasco conseguindo manter esse nível de atuação que teve nas últimas partidas, tem grande chance sim de conseguir esse acesso. É difícil, mas ainda dá. E bom, vamos falar aqui sobre desfalque, vamos falar também sobre um retorno e possível contratação, né? Estamos aí no finzinho, né? Tem só até amanhã para poder inscrever novos jogadores na competição e o Vasco pode ter que correr contra o tempo para contratar mais um jogador e você vai entender aqui nesse vídeo. Primeiro, vamos falar sobre a volta do Hernando. Isso mesmo, informação de hoje, o zagueiro Hernando, que estava sumido, né? Talvez você nem lembrava mais do Hernando, mas o Hernando ainda é jogador do Vasco. O Hernando estava aí se recuperando de uma lesão e já está totalmente recuperado dessa lesão muscular e será reintegrado, né? Já foi reintegrado ao grupo do Vasco no treinamento dessa quarta-feira, dia 29, lá na Cidade de Deus, no CT Moacir Barbosa. Então, o Hernando voltou a treinar normalmente, está à disposição do Fernando Diniz e muito provavelmente vai ficar aí no banco de reservas na partida contra o Confiança no final de semana. O Hernando estava sumido e você não lembrava mais dele, né? Mas ele está aí. Tomara que não precise entrar, né? Tomara que não aconteça nada, que ele possa ficar só no banquinho mesmo. Só sentadinho lá. A melhor posição do Hernando é no banco de reservas. O melhor posicionamento dele é sentado no banco. O perigo dele estar no banco é que se o zagueiro se machucar alguma coisa, ele acaba entrando, né? Mas se bem, eu acho que agora ele está no final da fila, né? Tem o Valber antes aí, eu acho que vai ser difícil o Hernando voltar a jogar pelo Vasco nessa temporada, graças a Deus, porque foi uma temporada também desastrosa do zagueiro Hernando. Bom, e se o Hernando tá voltando, cara, o Fernando Diniz ganhou aí uma preocupação, uma dor de cabeça muito importante. É uma notícia que é muito preocupante também para o time do Vasco nessa sequência de temporada, que é a lesão do Andrei. Na manhã dessa quarta-feira, o Vasco confirmou que os exames constataram uma lesão na posterior da coxa direita do Andrei. O jogador vai passar por um tratamento em período integral e não tem previsão de retorno aos gramados. Essa lesão do Andrei aconteceu na vitória, né, sobre o Goiás. O volante sentiu ali um desconforto na coxa e saiu ainda no primeiro tempo. E bom, a lesão é um pouquinho séria, né? E o Andrei não tem previsão de retorno. Vai ficar aí pelo menos um mesinho fora e faltam 2 meses, né, para terminar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, uma notícia que deixa a gente muito preocupado porque é uma das posições mais carentes do Vasco nessa temporada. O volante, né? O Vasco contratou 2 volantes que não conseguem jogar, o Rômulo e o Michel. O Michel, inclusive, quase nem se fala mais nele também. Vive com problema de lesão no joelho e, infelizmente, não consegue ajudar o clube. E o Andrei estava muito bem com o Fernando Diniz, né? O Andrei tinha conseguido encontrar o seu futebol com o Fernando Diniz e agora sofre essa lesão aí que vai afastá-lo do time. Como opção ali para a posição, o Vasco tem o Caio Lopes, mas que é um jogador ainda inexperiente, né? Talvez para essa reta final aí não consiga segurar o rojão. E tem o Rômulo, né, cara? O Rômulo entrou contra o Goiás ali, dava para ver que ele estava completamente em outra voltagem, né? Assim, muito inferior aos outros jogadores, estava em outra voltagem. Infelizmente,
é difícil também contar com o Rômulo. Por isso, existe a possibilidade do Vasco buscar um jogador para a posição aí de emergência, né, de urgência, por conta dessa lesão do Andrei. Então o Vasco pode aí buscar um volante, inclusive o jornalista Eduardo Ferrari publicou hoje no Twitter que o Vasco tá aí, tá de olho, né? É difícil acontecer porque o prazo é muito curto, só tem até amanhã para conseguir contratar, então teria que ser uma negociação muito rápida, uma negociação fácil, né, de fazer, porque na pressa de contratar, assinar, já registrar amanhã, porque amanhã é o último dia para inscrever jogadores para a Série B do Campeonato Brasileiro. Se não contratar até amanhã, vai ter que ser com um time que tem até o final do campeonato. Então existe essa possibilidade. Com a lesão do Andrei, do Vasco aí num esquema de urgência e emergência, e buscar um jogador da posição para essa sequência aí, para essa reta final de campeonato. Uma pena nessa lesão do Andrei, que vivia aí o seu melhor momento na temporada com a camisa do Vasco, estava jogando muito bem com o Diniz, mas agora não tem previsão de retorno. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!